O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre um tipo de oração que se chama meditação. Vocês provavelmente já conhecem oração de repetição. Você deve rezar o terço. Repete, repete, repete. Isso é um tipo de oração aceita, né? E vocês conhecem orações vocais, que são, por exemplo, vocês conhecem a renovação carismática católica? Então, se tem aquela oração, aí vem uma pessoa e fala, agora esqueci, não é pregador que chama. Intercessor? É uma pessoa que fala no microfone e as pessoas vão sentindo, vão se sentindo. Então, esse é um outro tipo de oração. Esse terceiro tipo de oração que existe se chama meditação. Ela é uma oração silenciosa. Ela não é uma oração vocal e também não é necessariamente uma oração de repetição. Né? Existem alguns padres orientais que se chamam padres exicastes, que eles rezam uma oração de repetição, mas em silêncio, que é: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pobre pecador. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pobre pecador. E esse é o tipo da espiritualidade deles. Eles sentam num canto e ficam repetindo isso como se fosse um mantra lá É uma coisa mais oriental, não é muito da nossa cultura. Mas é um tipo de oração que existe e que é oficial da Igreja Católica. Né? Então, existem outros tipos de oração. Existe a oração de meditação, existe a oração de contemplação, e existe uma oração que hoje em dia eles vêm estudando muito dentro da igreja, que é uma oração de presença. Vocês já devem ter visto os avós de vocês chegarem na igreja e ficarem ali sentadinhos no banco, sem fazer nada. Ou eles vêm aqui no Santíssimo e ficam quietinhos ali. E ali eles vão lembrando da família, vão lembrando das pessoas que já morreram, vão lembrando. E eles são capazes de ficar horas e horas nessa lembrança. Acontece isso com vocês? Já viram isso? Então, essa oração é conhecida como oração de presença. Então, nós vamos falar hoje sobre um tipo de oração que é a oração de meditação. Santo Inácio chamava essa oração de meditação com as três potências, que você trabalha a sua memória, a sua inteligência e a sua vontade. Então, é a meditação com as três potências: memória, inteligência e vontade. A primeira coisa que você tem que ter é dispor-se a rezar. O primeiro passo é dispor-se a rezar. Vamos escolher um texto bíblico. No caso, o nosso texto bíblico vai ser o texto bíblico do final de semana. E aí, nós vamos determinar o tempo. Uma outra coisa importante: dizer quanto tempo vai ser. Então, nós vamos determinar como tempo 30 minutos. Tá? Vocês vão ter 30 minutos de oração. Vocês vão ficar 30 minutos parados, refletindo um pouco, lendo o texto, pensando o que ele quer dizer para a sua vida, enfim. Depois nós vamos buscar um lugar. Qual vai ser o lugar onde vai acontecer esse meu encontro? Nós vamos usar a capela, a igreja. Pode ser que na igreja você queira sentar atrás do altar. Pode ser que você queira sentar ou ficar ajoelhado num banco.
Pode ser que você queira subir lá no coro, mas é um lugar onde você vai ficar confortável e quieto, né? Sabendo que pode ser que você tenha vontade de falar, mas não está certo você atrapalhar a disposição do outro de rezar. Então, só uma meia horinha dá tempo, eu acho que vocês conseguem, né? E aí nisso eu vou decidir a minha posição. Será que eu vou estar de pé? Vou estar sentado? Vou estar ajoelhado? Né? Eu aconselho não deitar. E escolhendo lugar, tempo e posição. Olá, pode sentar. Escolhendo lugar e posição, a gente vai usar daqui a pouco. Pode deixar aí. Obrigado. Eu então começo a me situar, começo a me colocar na presença de Deus. Então, para mim, o que eu vou precisar de vocês? Que vocês então, depois de se dispor, depois de escolher uma posição, depois de escolher o lugar, você então começa a se preparar. E como é que eu vou me preparar? Está escrito aí. Faço silêncio interior. O silêncio interior, ele é diferente do silêncio exterior. Eu posso ficar muito quieto, mas minha cabeça está funcionando. Tem milhares de coisas acontecendo. É prova, entendeu? É problema em casa. É meu irmão que chegou bêbado. Entendeu? Começa a acontecer um monte de coisa. E o silêncio interior, na verdade, é deixar essas coisas um pouco de lado, né? Deixar essas coisas do dia a dia um pouco de lado, buscando algo diferente, tá? Então, faço silêncio interior e exterior. Respiro lentamente. Como é que eu vou fazer isso? Eu respiro. Na verdade, eu quero que vocês façam umas 3, 4 vezes uma respiração com consciência da respiração. A gente respira e não pensa que está respirando. Então respira, coloca o ar para fora, respira e vai percebendo que esse ar que vai entrando, ele também vai te acalmando, ele também vai te deixando mais calada, mais quieta, tá? Isso faz parte do processo, né? Depois, eu tomo consciência de que eu estou na presença de Deus. Né? E essa presença de Deus, ela é muito interessante. Tinha uma mulher árabe, Rábia, que ela dizia, e é muçulmana, ela não é cristã, né? E ela dizia, por favor, me deixem sozinho, para que eu possa encontrar com o meu bem-amado. Né? Eu quero ter um encontro, eu quero celebrar esse Deus, mas não agora com louvor, com louvação, com... Não, eu quero celebrá-lo comigo. Esse é o meu momento. Né? Então eu fico quieto, respiro, tomo consciência da presença de Deus. E eu então vou fazer o quê? Vou fazer o sinal da cruz. Posso fazer interiormente, só me lembrando dele, posso fazer fazendo mesmo. Agora minha oração então começou.
tá? Isso tudo vai caber dentro da meia hora de vocês. Vai ver que acaba não sendo muito tempo, né? Porque você tem que fazer isso, tem que lembrar, tomar consciência, respirar, se acalmar, né? Você acaba não sendo tão fácil assim. Põe mais para cá o papel para mim. E aí vocês vão fazer uma coisa que é muito importante dentro da oração inaciana, que é pedir a graça. Que é esse texto que ele está falando aqui. Vamos ler junto? Peço a Deus nosso Senhor para que todas as minhas intenções, ações e operações sejam ordenadas puramente ao serviço e louvor de Sua Divina Majestade. Peço a graça que verdadeiramente desejo receber de Deus. Peço a graça que verdadeiramente desejo receber de Deus. Né? Às vezes essa graça é uma coisa mais clara, que você vê assim, vou para o exército ou não vou? Entende? Saio do meu emprego ou não saio? Às vezes você consegue ver claramente. E às vezes você pede a graça, eu queria ter a graça de não me incomodar tanto com as chatices da minha família. Entende? Às vezes não é uma coisa tão clara, mas você, ou por exemplo, peço a graça de acolher as dificuldades da minha vida com esperança. Então isso não é uma relação que alguém vai dizer para você o que você vai pedir. É uma graça que você pede. Muito difícil isso? Dá para entender? Então vou pedir essa graça. É muito legal que vocês façam essa oração. Peço a Deus Nosso Senhor para que as minhas intenções, que as minhas ações, as minhas operações sejam destinadas unicamente para o serviço e louvor de Sua Divina Majestade Nosso Senhor. Pode ser uma coisa formal, às vezes, pode parecer para vocês, mas quando ela bate dentro da gente, ela dá um sentido diferente. Né? Tudo bem até aí? Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou rezar. Aí então eu vou ter o meu tempo de oração, que não vai ser uma oração de louvação, mas vai ser uma oração silenciosa. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia e vou meditar sobre um texto. Eu vou ler o texto uma vez, depois eu vou ler o texto outra vez, mas agora, não sei se as Bíblias de vocês têm aquelas Bíblias que tem uma explicaçãozinha embaixo? A Bíblia pastoral tem, a Bíblia do peregrino tem várias Bíblias que tem uma explicaçãozinha. Então eu vou ler todas essas explicações e vou ver o que daquilo se torna útil para mim naquele momento. Né? Por exemplo, uma vez, uma oração que eu fiz, a gente estava rezando sobre o bom pastor, e aí eu descobri que lá naquela época, os pastores, os donos de ovelha, eles tinham algum dinheiro, mas não tinham muito dinheiro. Então o que eles faziam? Eles à noite fechavam as ovelhas de 2, 3, 4 donos de ovelha no mesmo redil e botavam guarda para tomar conta daquelas ovelhas. E aí no dia seguinte, cada dono de ovelha ia no portão
e chamava as suas ovelhas. E apenas as ovelhas dele, que conheciam o seu chamado, iam para ele, iam com ele embora. E aí nessa oração foi muito legal ler isso, porque eu pude entender um pouco. Peraí, a oração não é só o texto bíblico. A oração é o que o texto bíblico provoca em mim. Puxa, qual é o chamado que Deus me dá? Será que eu estou ouvindo o chamado dele? Será que eu consigo perceber qual é o chamado do meu pastor? Dá para entender isso? Né? Então essa foi a minha oração lá. Né? Hoje nós vamos ler um texto, né? E depois vocês vão rezar com 1 ou 2 versículos que para vocês pareceu o melhor, o mais interessante. Né? Leia o texto devagar, atento, saboreando as palavras que mais me tocaram. E às vezes o que acontece? No mesmo texto, uma palavra em você toca, outra palavra vai tocar nela. Entendeu? É o mesmo texto, mas coisas diferentes me chamam a atenção. E às vezes, no mesmo tempo, em dias diferentes, palavras te tocam de maneira diferente. Por isso que a gente consegue, todos os anos, ler os mesmos textos do Evangelho, e todos os anos a gente tem alguma coisa para acrescentar nisso aí. Ok? Ok? Lembro que não é, isso é muito importante. Vocês não estão aqui para fazer alguma coisa para os outros. Vocês não estão aqui fazendo um curso. Vamos ler essa frase? Não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas sentir e saborear as coisas internamente. Não é o muito saber que vai deixar nossa alma satisfeita, mas vai ser no tanto que eu saboreei. Isso a gente costuma... Quem tem muito para ensinar para a gente são as pessoas doentes. Pessoas terminais de câncer, que muitas vezes essa doença trouxe para elas um sabor da vida. Puxa, estou vivendo mais um dia. Eu estou aproveitando os meus dias, né? Não são só dias acumulados, mas são dias que eu estou conseguindo desfrutar. Então, não é um muito saber, assim como não é um muito ter dinheiro, mas é eu saber desfrutar do dinheiro que eu tenho, desfrutar do tempo, desfrutar do poder que eu eventualmente tenho. Tá? Peço a graça que verdadeiramente desejo de Deus. E aí? Reflito por que essa frase, palavra ou ideia me chamou a atenção. Me chamou mais atenção a hora que Pedro começou a afundar. Porque eu morro de medo de afundar no mar. Sei lá. Às vezes pode te chamar a atenção por causa de uma coisa fútil. Às vezes não precisa ser uma coisa super séria. Entendeu? Não precisa ser uma coisa assim... Não vai ter prova depois. Se foi tal coisa que te chamou a atenção, aleluia. Se para ela foi outra, tudo bem também. Não tem problema. Tá? Então, eu vou ler o texto, vou ver a frase que mais chama a atenção e vou refletir sobre essa frase. Eu lembro de um amigo, o padre Ramon, foi fazer um retiro e ele contou
que no retiro, o padre que estava fazendo o retiro com ele, no retiro são 4 tempos de 1 hora no dia. Então tem gente que faz 2 textos de manhã, 2 textos à tarde. Tem gente que gosta de dormir um pouco mais, que faz 1 texto de manhã, 2 de tarde e 1 à noite. E aí você no retiro você se organiza. Mas são 4 horas de oração por dia. O padre falou, bom, eu vou te dar então um versículo. Ah, é? 4 versículos? Então, não, 1 versículo. Você vai ficar com 1 versículo o dia inteiro. E aí o padre falou assim, nossa, mas você vai me deixar pão e água assim? Como é que eu vou gastar 4 horas com 1 versículo? E aí o padre falou, 4 horas com 1 versículo. Você tem experiência, é bom, sabe disso? Não tem? E aí disse que foi lindo, profundo. Entrou na profundidade dele a oração. E aí no dia seguinte o padre, o orientador, quis dar para ele um texto maior. Ele falou, não, mas eu acho que eu quero 1 versículo só, né? Porque às vezes a gente precisa entrar por um caminho estreito, profundo, né? Claro que eu não vou dar 1 versículo para vocês, né? Mas é importante que a gente consiga saborear, né? Saborear essa experiência, desfrutar dessa experiência. E no fim, nós vamos concluir. Como é que vai ser essa conclusão? Eu vou fazer uma oração, qualquer oração que vocês gostem. Pode ser uma Ave Maria, pode ser um Glória ao Pai, pode ser um Santo Anjo, qualquer oração que vocês gostem. Vocês vão fazer uma oração e vão conversar com Deus, assim como eu converso com um amigo. Conversar com Deus como eu converso com um amigo. Tá? Sobre o que eu senti na oração, né? Sobre essa palavra e sobre o que Deus me pede nesse momento. Então, eu vou precisar, porque essas coisas nós vamos precisar na hora de bater papo depois. Eu vou precisar do texto que mais chamou a atenção, do sentimento que prevaleceu e daquilo que Deus te pede na oração. Que pode ser que Deus te peça alguma coisa. Eu não posso ficar falando muito, porque assim, o que me interessa é o que o Espírito Santo fala com vocês. Se eu disser para vocês, eu quero que vocês falem isso ou aquilo, eu estou trapaceando o Espírito Santo, é verdade? Então, peguem esse pequeno texto, escolham uma frase que mais chamou atenção, tá? E aí a gente volta aqui no final para conversar. Não esqueçam que no final vocês têm que ter uma conversinha com Deus, tá? Conversar com Ele como quem conversa com um amigo. Pode ser amiga também, viu, meninas? Não é nada pessoal. Tá bom? Então, espalhem-se na igreja, procurem não ficar juntos. Procurem um lugar que seja confortável. Pode ficar atrás do altar, pode ficar lá em cima, pode ficar aqui no Santíssimo. Eu só quero que vocês tentem não conversar durante essa meia hora. Tá? E aí, que oração?